O papel do Partido Novo no cenário nacional é o de uma força política que se posiciona à direita, com a defesa de uma agenda econômica de livre mercado e um Estado minimalista, cada vez mais minimalista, com foco em serviços básicos como saúde, segurança e educação. O partido ele busca atrair eleitores que apoiam uma agenda de livre mercado com menor intervenção estatal na economia e um Estado eficiente em Ribeirão Preto. Um dos maiores expoentes do partido, sem dúvida nenhuma, é o vereador André Rodini, que já está aqui conosco e a gente vai saber dele quais são os projetos do partido no segmento da direita em Ribeirão Preto. Rodini, bom dia, um prazer te receber aqui. Bom dia, Chiavenato, um prazer estar aqui com os ouvintes da Tati. Tudo isso que eu falei é o novo mesmo? Você quase que errou. É a antítese do PT, você quer dizer, né? Nós somos tudo contra aquilo que o PT é. Uhum. Não, sim, nós somos um partido de direita, mas focado em entregas. Uhum. Bem, quando a gente fala de Estado, o Estado é um monstro que foi criado para não dar solução para nada, né? Uhum. Não tem uma atividade que o Estado faça melhor do que a iniciativa privada. Né? E não estou falando no Estado brasileiro, o Estado em qualquer lugar do mundo. Né? Se você for ver, por exemplo, até as superpotências acabam contratando, por exemplo, mercenários para fazer guerra. Ou seja, a atividade privada ela funciona melhor em qualquer instância. Né? Serviço público como saúde, segurança e educação, sim, deveria ser o foco do Estado. Aquilo que o Estado poderia fornecer de melhor, mas não o faz porque quer fornecer tanto serviço, tantas coisas, que acaba perdendo o foco. Né? Uhum. Então, por exemplo, o Estado brasileiro, o Brasil, por exemplo, tem uma fábrica de camisinha. Para que o governo, para que o Estado vai ter uma fábrica de camisinha se a iniciativa privada, não vou nem falar os nomes das marcas aí, fazem melhor e estão em todas as prateleiras, né? Então, quando o Estado se lança a fazer uma atividade que não é a sua, ele tira o dinheiro do pagador de imposto para utilizar muito mal e deixa de entregar serviços básicos como saúde, educação e segurança. Você até me assustou agora, eu não sabia essa fábrica de camisinha no Brasil. Tem fábrica do chip do boi. Você sabe o que é o chip do boi? Não. Você sabe o que é? Honestamente, não. Você sabe o que é a estatal do trem-bala? Que foi criado lá no governo da Dilma, até hoje não fez um trilho de trem e tem lá 40, 50 pessoas recebendo salários de executivos de multinacional. Então, essas coisas que a gente vai vendo, o Brasil, né? No Brasil, eu vou falar do Brasil. Aqui no Brasil acontecem essas coisas. Você cria uma coisa com uma boa intenção, pô, quem que não queria ter um trem-bala, né? Lógico, a Europa tem, a Ásia tem, né? Países com dimensões muito menores que o do Brasil. Muito menores, mas que tem cultura ferroviária. Uhum. Aí você quer inventar um negócio que não tem mais no Brasil, começando por cima. E aí o fracasso é claro. Agora, por exemplo, o governo fala novamente em errar novamente, em fazer fábrica de estaleiros, construir navios no Brasil, lá em Florianópolis, nas ilhas, no Rio de Janeiro, no Niterói. Já não deu certo, já quebrou. Então, quando o governo insiste na mesma receita, sabendo que o bolo vai embatumar, ele quer que o bolo embatuma mesmo, porque ele não quer o resultado bom, ele quer ver o circo pegar fogo. E fica com essas promessas eleitoreiras fora de ano de eleição. Porque, na verdade, o que a gente devia estar fazendo agora não é falando de eleição, falando de quem que é candidato, quem que não é candidato. A gente devia estar fazendo um serviço que o governo se propôs a fazer. Então, o governo ganhou a eleição, ele faz. A oposição perdeu, fiscaliza. É assim que funciona, né? Mas no Brasil, e nós temos esse problema de a cada 2 anos ter eleição aí, agora vai ter uma PEC aí no coisa que talvez junte as eleições. Você falou que nós temos esse problema de ter eleições a cada 2 anos. Você é contra o período eleitoral? Não, eu acho que o Brasil deveria ter eleições todo o tempo. Eu também acho. Eu sou muito a favor. Uhum. Só que o que acontece? Culturalmente, o político no Brasil, ele ganha uma eleição, a primeira coisa que ele faz é pensar em o que ele vai fazer para ganhar a próxima eleição, para se reeleger. É um problema endêmico aqui no Brasil, porque é cultural. E a gente fala assim que a cultura, ela come a estratégia no café da manhã. Então, você quer fazer uma coisa boa. Eu, por mim, tinha eleição todos os anos. Mas, assim, ninguém ia ficar fazendo campanha o ano inteiro, né? Mas, infelizmente, bom,
Se nós conseguirmos passar essa PEC aí, que eu não sei se vai dar certo, se não vai, provavelmente não acredito que dê certo, Também nós não. continuaremos com essas eleições bianuais. E aí, tendo essas eleições, nós vamos ter todo ano promessa e promessa e promessa. Essa PEC que o André Rodini se refere é proposta pelo senador Jorge Cajuru, né? Nosso companheiro daqui. Eu sou absolutamente contra isso, já antecipo, você já colocou que é contra também. Eu acho que quanto mais eleição, melhor para o desenvolvimento da democracia, fortalece muito mais a democracia. Mas, enfim, essa PEC, ela ela acaba com a eleição de 2 anos e provoca a coincidência de mandatos. Mandatos de 5 anos, até isso vai acabar lá para 1937. E se isso pegar, os caras vão estender o mandato do senador mais 2 anos. Quer dizer, o senador vai ficar 10 anos no poder. E isso é terrível para a democracia, né? Acaba com reeleição em postos majoritários, né, cargos do executivo. Junta tudo a cada 5 anos. Exata tudo. Exato. Mas mantém a reeleição dos cargos parlamentares. É isso aí. Facilita a vida do legislativo, mas complica a do executivo. É uma coisa que eu acho que não dá certo. Nós já tivemos isso. Antes do Fernando Henrique Cardoso, as eleições, não havia reeleição, né? Exato. O último presidente nosso, esses 5 anos, foi o Sarney. Se me corrija se eu estiver errado. Não foi assim, que ele foi eleito vice pelo Congresso, não pelo voto popular. Exatamente. Quem foi eleito, na verdade, foi o Tancredo Neves, que morreu poucas horas antes de assumir. E aí o Fernando Henrique veio e propôs a reeleição. Ele se beneficiou e todos os presidentes que vieram, que não foram caçados, se beneficiaram desse programa. Mas aí você vê... Menos o único que o não... Itamar. Não, menos o Bolsonaro. Foi o único que não se reelegeu. Ele não se reelegeu, mas também não foi caçado. Não. Né? Então você teve o Collor caçado, a Dilma caçada, né? Então, assim, hoje o Collor está pagando sentença na sua mansão, na cobertura, com a tornozeleira no pé. Ou seja, o Brasil é um país, assim, feito para não dar certo. Mas é uma mansão modesta, de apenas 14 milhões de reais. Modesto para quem mora na favela, quem está apertado, é muito complicado. Eu cheguei a ver esse disparate. Uma mansão modesta, 14 milhões Falou de reais. Esse termo? Modesto? Falou esse termo. É bom. Que país é esse? Não. Mas fora essa questão das eleições, e voltando ao tema que a gente está falando, do tamanho do Estado, tudo, realmente o Partido Novo entende que nós temos que ter um Estado menor, né? Com menos funcionários públicos fazendo atividades que não são atividades fins, né? Porque o que a gente quer? O que é atividade fim? Professor é atividade fim. Enfermeiro, médico é atividade fim. Agora, assessor de deputado não é uma atividade fim. Assessor como é que chama? Secretário. Então, enfim, isso vai criando um inchaço na máquina pública e aí é a hora que você precisa do seu dinheiro, porque para ajudar a acabar com essa falácia que o SUS é grátis. É o sistema mais caro do mundo, porque ele é sacado no seu bolso a hora que você paga imposto. E se ele é eficiente, se ele não é eficiente, aí é outro problema. Então, o que a gente pensa? Se todo esse dinheiro que é gasto, aliás, rasgado com coisas que não são atividade fim, fossem colocados naquilo que é atividade fim, você ia ter saúde de primeiro mundo, educação de primeiro mundo, segurança em todos os lugares que você fosse. Hoje não é isso que acontece. A segurança, você passa aí, está toda hora sujeito a ser roubado seu telefone celular, quando não, golpes de todos os tipos, enfim. A segurança no Brasil é muito ruim. O mesmo a gente pode falar, salva grandes exceções, maravilhosas exceções, alguns postos de saúde que são muito bons, a grande massa da população sofre na mão do Estado, quando deveria ter a melhor prestação de serviço possível. Então, isso que a direita faz é lutar pela atividade fim, que seja uma atividade de resultado. Ficou doente, vai lá, é atendido rapidamente, pega seu remédio, vai para a cirurgia, sai de lá, toma alta, vai para casa ser feliz. Deveria ser isso que o Estado fosse fornecer para a população, mas não é. Então, nós vamos ter fábrica de camisinha, microchip de rastreamento de boi, fábrica de trem-bala, essas coisas que o Brasil pede para não dar certo.
Ô, André Rodin, vamos voltar para a Câmara de Ribeirão Preto? Câmara, para Ribeirão, para as empresas de Ribeirão Preto. Dois motivos eu tinha pedido para o Valmir te convidado. Um deles era falar sobre a direita, a ordenança da direita em Ribeirão Preto, o que vai ser daqui para frente, porque muita gente se arvora de direita, bate no peito, eu sou representante da direita. Quem é que representa a direita em Ribeirão? Eu posso falar que eu represento isso que eu já te falei. Nós queremos Estado mínimo, nós queremos enxugamento de empregos na máquina pública. A máquina pública é inchada, aqui em Ribeirão Preto não é diferente. Então, às vezes, as pessoas que se dizem da direita estão lá, não, vamos pôr um carguinho aí para o meu amigo, para o meu compadre, me ajuda aí, que eu te ajudo aqui. Esse negócio nós não queremos. Não é porque uns falam assim, isso é ser extremista, colocar o Estado onde ele deve prestar o serviço, não compactuar com as coisas erradas que acontecem, com a dilapidação do dinheiro público. Então, eu acho que eu me posiciono dessa forma, desde o começo que eu entrei na política, sempre foi dessa forma. Os gastos são controladíssimos no meu gabinete, né? Hoje eu tenho uma equipe um pouco maior do que eu comecei na legislatura passada. Hoje eu trabalho com meus 5 assessores, mas todos passaram por processo seletivo, nenhum deles eu conhecia antes da eleição. Ou seja, essas coisas que a gente faz distancia a gente do clientelismo. Né? Então, ninguém que trabalha para mim em eleição é agraciado com cargo público, porque o cargo público, você que é o patrão, vai contratar alguém para mim? Não, você quer que o serviço que é prestado, seja no meu gabinete, seja na prefeitura, seja o melhor possível. Então, tem que contratar gente que conhece. Isso a gente faz, tal. Agora, sobre aquele pessoal que se posiciona no centro, falando que é de direita, corre desse povo aí, porque promete e não entrega. A Câmara tem carta marcada? Vou te dizer por quê. O Eduardo Schiavone, disse aqui na última sexta-feira que quem manda na Câmara Municipal é a funcionária Alexandra, advogada da Câmara. Ela e o marido dela que está afastado, né? Ele trabalha em sistema office e se recusa a comparecer à Câmara Municipal. Bom, quem manda na Câmara, que eu saiba, é o presidente da casa. No caso, tem a mesa diretora. Eles, teoricamente, mandam. Agora, se o outro falou que é outra pessoa que manda, eu não sei. Eu quero crer que lá na Câmara Municipal tem havido grandes mudanças lá, né? Os grupos antigos políticos que estavam lá, né? Porque sempre teve um que mandava antes, como você disse, que já foi presidente da Câmara, também se aposentou da política, já está fora da política. E o grupo dele está ficando cada vez menor, né? E outros grupos vão assumindo esse poder. Eu acredito que essa funcionária aí que você mencionou, e o marido dela, que não comparecem à Câmara com a frequência que deveriam comparecer, não são as pessoas que mandam na Câmara. Eles têm apenas cargos bem remunerados, aliás, muito bem remunerados, e ficam, né, na folha de pagamento. Mas eu acredito que quem manda lá ainda é a mesa diretora capitaneada pelo vereador Isaac Antunes. Eu vi uma entrevista sua, muito inteligente, muito oportuna, com a Gislaine Espanholo, você comentando, inclusive, de altos salários em uma empresa estatal mista, que é a Coderp, né? Queria que você falasse sobre isso. A Coderp, vamos lá. Na legislatura anterior, eu comecei a fazer um trabalho para fechar a Coderp. Essa iniciativa partiu da minha cabeça. Eu acreditava e acredito ainda, que é uma empresa desnecessária para o município funcionar. Se antigamente a Coderp foi criada, na melhor das intenções, 50 anos atrás, para fazer rodar, né? Rodava aquelas fitas de computador, aquelas coisas antigamente que era para dar uma agilidade no serviço público. Ela passou também por administração de cemitério, ela fez uma série de coisas e hoje ela entrega muito pouco serviço para o município. A saber, roda alguma folha de pagamento, programa da Secretaria de Saúde, programa da Secretaria de Educação. E tem um mito de que se a Coderp sair, fechar e a pessoa desligar o botão lá, dar o caos no serviço público, isso é conversa fiada, para quem não quer fechar a empresa. Bom, voltando então, o que eu fiz? Eu abri primeiro eu contratei, abri um edital e contratei um auditor no meu gabinete. Veio da iniciativa privada para fazer isso.
Pegou e entramos nas planilhas da Coderp e começamos, mostramos, identificamos todos os problemas, criamos uma CEE, Comissão Especial de Estudo, recebemos as oitivas dos funcionários da Coderp. Isso se transformou em documento e eu entreguei o relatório para o prefeito anterior. O prefeito anterior decretou a liquidação da empresa. Vamos liquidar. Então tinha que liquidar até quando? Até 31 de dezembro de 24. O que aconteceu? Em agosto de 24, ele prorrogou a liquidação para 25 para cair no colo do atual prefeito. Bom, isso é de uma insensatez enorme, porque você não consegue fechar uma empresa que você fala que vai fechar e joga para o outro fechar. E precisa saber se combinou com o russo, não era assim que o Garrincha falava? Isso. Combinou com o russo? O russo, será que o russo quer fechar? Bom, então, o que a gente está fazendo? A gente está retomando todo, e eu já contratei um novo auditor no meu gabinete, rapaz sensacional, o André, e ele levantou tudo e foi mais a fundo ainda. Ele começou a casar o que temos na Coderp com a lei das estatais. E o que pode e o que não pode, segundo a lei. Então, eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Você não pode contratar ex-assessor parlamentar de prefeito, você não pode contratar ex-funcionário de prefeito, você não pode contratar pessoas que alugaram casas para o município no período em que o prefeito foi eleito, né? E aí nós começamos a encontrar uma série de coisas ali. Então, eu entendo que agora seja um momento propício, e eu já pedi ontem, é que o prefeito não responde muito meus WhatsApp, mas eu pedi uma reunião com ele, para ver se ele pode ouvir as coisas que eu tenho para falar. E se eu fosse ele, eu me chamava para conversar. É isso aí. Mas tem altos salários na Coderp. Nossa, Coderp começa com um salário mais alto, é de R$73 mil. E vai nessa 70 até 50 mil reais. Qual o posto? Não precisa citar nomes, não. Qual o posto que ganha 73 mil? E não é o superintendente, viu? É um intermediário. Um intermediário ali, que as pessoas vão ficando ali e vão se... como é uma empresa... Vai criando o tal de penduricalho. O penduricalho, não sei o quê, e o quinquênio, o biênio, o anuênio. Uhum. Você já viu o anuênio? Nunca. O anuênio, assim, cada um ano tem um aumentozinho ali, um negócio, e aquilo vira um monstro. Então, esses altos salários consomem 80% do recurso. O salário não, a folha de pagamento como um todo da Coderp consome 80% de todo o recurso que vai para a Coderp. E os recursos vêm das secretarias, dos aportes que a prefeitura faz, tudo, né? Ou seja, ela não trabalha com a iniciativa privada. Então, se você pegar pela Michael Page, a gente fez algumas pesquisas de mercado, de quanto que ganharia um analista de sistemas, né? Um sênior, um júnior, toda aquela tabela de preço que a iniciativa privada faz quando você vai contratar a pessoa. Então, o salário que no mercado pagaria algo em torno de 8 mil, na Coderp é em torno de 30 mil. Então, você vai vendo que o negócio... disparate, né? Não serve. É o que eu volto a falar. O governo, o município, o Estado não tem que ter empresa pública, né? Não tem que ter. Hoje, se você fosse contratar esse serviço, gente, hoje qualquer jovem opera tecnologia, inteligência artificial, muito melhor do que a gente. Agora, você pega um funcionário em fim de carreira, com todo o respeito, que formou lá em processamento de dados e não foi, por vários motivos, se atualizando, porque não precisa, né? Porque funcionário público não vai ser demitido, ele está defasado do resto do mercado, né? E essa molecada que está entrando agora, que conhece tudo de tecnologia, abre uma startup hoje, entra aí no Supera, Parque de Ribeirão, monta uma startup e pode prestar um serviço muito mais rápido e mais ágil do que a Coderp faz, e mais barato, né? Do que a Coderp faz. É o que está acontecendo, inclusive, com muitas empresas no município. Bom, nós temos a empresa de trânsito em Ribeirão Preto, nós não acreditamos que deveria ser empresa, trânsito deveria ser secretaria, porque você vê o que acontece no trânsito de Ribeirão Preto. A empresa vive de multa. Uhum. Se ela não multar, se ela não te autuar, se ela não te pegar ali escondidinha atrás da moita,
ela não paga a folha de pagamento dela, inclusive já está deficitária. São duas E secretarias. nós temos um problema muito grande com a RPMob, que é o seguinte: agora o prefeito jogou no orçamento, né, no plano plurianual, um orçamento para a Transerp de 119 milhões, sendo que ela vale 30. Então você me fala em qual empresa no mercado, você tem uma empresa que vale 30, vai lá no banco, me empresta dinheiro. Ele pode te emprestar até no máximo 30, não 119. Então nós fizemos a nossa correção, nossa emenda parlamentar, que é a minha função, né, como vereador, para tirar esse recurso, tanto da CODERP, que a CODERP jogou 12 milhões por ano lá, da prefeitura. Mas como que a prefeitura faz aporte de dinheiro numa empresa que vai ser liquidada para o ano que vem? Então não é para ser liquidada, é isso, mas ela está em processo de liquidação e ela precisa ser liquidada. Então esse dinheiro não pode ir para a CODERP, por conta da lei. E esse dinheiro deveria ir para onde? Para o idoso e para a criança, que é um trabalho que a gente tem feito aí, com bastante esforço aí, para conseguir recurso, que é onde está faltando. Hoje nós só temos 201 idosos acolhidos nas instituições. E nós temos 20 mil idosos em situação de vulnerabilidade em Ribeirão Preto. Então, faltam leitos, falta aporte, falta recurso, e o recurso está indo para pagar super salário em CODERP. Então, é isso que tem que acabar. Então, o Estado, novamente, por que nós somos direito? Porque o Estado ele tem que entregar aquilo que ele se comprometeu. O Estado não tem que ter asilo. Asilo é a forma antiga que a gente falava, agora é ILPI. O Estado tem que contratar o terceiro setor, que é especializado nisso, então, a saber, Casa do Vovô, Vovô Albano, Lar Leli Ribeiro, Santa Rita e Padre Euclides, porque eles têm expertise, estão 60 anos fazendo isso, cuidando de idosos, e aportar dinheiro neles, para que eles façam o trabalho a contento. Agora, a SEMAS abriu um edital estapafúrdio, tudo errado, tudo sem pé nem cabeça, falando que as instituições que vão prestar o acolhimento de idosos tem que acolher cada uma 25 de uma vez, não tem o espaço. Mas nós temos uma instituição que tem 7 vagas. Podia abrir um edital para cobrir 7 vagas, depois para cobrir 10, depois para cobrir 12. Basta ter vontade política. Não, basta conhecer o assunto que está se propondo a gerir. Quem quer ir para assistência social tem que entender de assistência social. Quem quer ir para a saúde tem que entender de saúde. Não pode ser cargo político. É isso que nós somos contra. Então, se você quer um serviço público que entrega a contento suas demandas, você tem que ter pessoal técnico especializado que conheça do assunto. Senão é essa melequeira aí que a gente vê o tempo inteiro. Você falou de Secretaria de Transporte, eu sempre me bati por isso. Acho que Ribeirão Preto, pelo tamanho, pelo formato, pela grandiosidade de ser região metropolitana, sede de região metropolitana, tem 2 secretarias que teriam que ser urgentes. Essa do transporte e uma de segurança pública. E nós não temos, né? Então nós ficamos aí, por exemplo, agora fica aí querendo... Ou é guarda metropolitana, ou é polícia metropolitana. E qual é a função que ela vai ter? Precisa ter uma secretaria para definir esses limites. Mas veja bem, o que aconteceu? Nós votamos para a guarda se tornar polícia. A gente queria que a guarda se tornasse polícia. Nós queremos, eu acho que o Brasil inteiro quer. Mas existe um lobby muito forte da PM, e a gente precisa falar isso com todas as letras. A PM fez um lobby muito grande, inclusive junto ao STF, e eu não estou falando a PM do estado de São Paulo, as PMs do Brasil inteiro, para que a única polícia ostensiva fosse a polícia militar. E isso acaba sendo um erro. Eu vou te falar uma coisa, por exemplo, você sabia que em Santa Catarina o bombeiro não é militar? O bombeiro é civil, e os bombeiros são voluntários. Eu fui lá em Joinville, lá conhecer a cidade lá que o nosso prefeito Adriano Silva administra, e lá desde sempre, lá em Santa Catarina, todos os bombeiros são civis. Então, para que precisa ser militar o tempo todo, né? Então, a polícia, a polícia metropolitana, a guarda metropolitana, sim, pode e deve ser polícia. Agora, chega no STF, o STF
aquela máquina de lobby que acaba dizendo que não pode, que tem que ser guarda, e aí tira o poder de polícia ostensiva das guardas, né? Então, André Rodini, obrigado pela sua presença eu aqui. que te agradeço, obrigado mesmo. Um forte abraço aí para todo mundo que teve paciência de ouvir a gente. Com certeza, muita gente. Vamos receber Agradeço. muitas mensagens aqui, Obrigado. depois eu encaminho para a tua assessoria aqui. Obrigado. Velho. Vamos fazer o seguinte, radares e intervalo, nós voltamos na sequência.